Boa noite, Gabriel. Boa noite, William. Boa noite a todos, né, pessoal? Então, continuando a nossa exploração aí sobre jogos, né? Nós vamos aí falar um pouco aí de jogos educacionais. Então, nós vamos falar um pouco dos jogos educacionais e um pouco aí sobre os elementos de jogos aí, os elementos para que compõem os jogos, né? Para a gente começar a pensar aí já naquele projeto de um jogo educativo, né? Então, a gente vai explorar esses temas hoje, né? Para já vocês terem a possibilidade aí de começar a pensar aí num jogo educativo. Então, vamos aí fazer aquele mesmo exercício que nós fizemos na aula passada, né? Fazer algumas leituras, né? Pegar algumas definições, né? Sobre jogos eletrônicos educativos para que nós consigamos aí fazer um consenso, né? Ver os pontos comuns às diferentes definições para nós construirmos uma definição de acordo aqui entre nós, né? Para que a gente tenha claro o que é um jogo eletrônico educativo, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar, falando em jogos eletrônicos educativos, e, e sabendo que uma das coisas que se fala muito na educação é o conceito de gamificação, nós vamos explorar um pouco, entender um pouco o que é o conceito de gamificação, né? Que o pessoal faz muita confusão na questão do conceito de gamificação, misturando muitas vezes o conceito de aprendizagem baseada em jogos com gamificação. São coisas diferentes, mas o pessoal termina fazendo uma mistura aí na hora de fazer essa definição, né? Então, uma das definições que nós podemos ter de gamificação seria que gamificação ela é a aplicação dos elementos utilizados no desenvolvimento de jogos eletrônicos, tais como estética, mecânica, dinâmica, em outros contextos não relacionados a jogos. Então, lembra que nós fizemos uma listagem, fizemos um exercício na aula passada de entender quais são os elementos existentes nos jogos. Então, naquela definição de jogos, nós vimos que todas as definições apresentavam elementos comuns, como bonificação, imersão, competição, bonificação, feedback, e entre outros elementos que nós identificamos na aula passada. Então, o conceito de gamificação é usar esses elementos comuns a todos os jogos que compõem o universo de um jogo numa atividade que não necessariamente está relacionada num contexto de jogo. Então, isso que nós podemos dizer que seria o conceito de gamificação. Então, CAPA 2012 dá mais ou menos essa definição que nós já havíamos explorado aí em aulas anteriores, né? Que eu tenho a ideia de eventos de um jogo, numa atividade não necessariamente num jogo. Onde isso começou, né? Onde se iniciou a ideia de gamificação? Ele se iniciou nas áreas de marketing, né? E de aplicações web com
a finalidade de motivar, engajar e fidelizar clientes e usuários, né? Então, vejam que motivar, engajar e fidelizar são coisas também que, quando eu tenho um bom jogo, eu promovo isso nos meus jogadores, né? Então, motivo o meu jogador a participar do jogo. Nós vimos isso na aula anterior, né? A questão da motivação, né, do usuário participar de um jogo, do engajamento dele, consequentemente, também, e com isso ele vai sempre estar participando daquele jogo, fazendo parte daquele jogo. Então, isso é o conceito de fidelização. Então, com isso, nós garantimos que a atividade de ensino seja uma atividade onde o aluno esteja também com essas características, né? Então, por isso, a questão da gamificação. Então, se nós pegarmos principalmente lá no ensino fundamental 1, os professores já usam muito isso, né? A história da estrelinha no caderno, a história do muito bom, do visto, da professora às vezes dar um presente para o melhor aluno da turma. Então, indiretamente, as professoras já usam esse conceito há muito tempo, né? Então, se nós formos analisarmos um pouco lá a educação, o Fundamental 1, a educação infantil, já é usado muitas vezes esse conceito, mas não necessariamente é dado esse nome para esse conceito, né? E muitas vezes, principalmente quando você recebe alunos que estão acostumados com essa prática no ensino médio ou no final do Fundamental 2, eles te cobram isso, né? Então, muitas vezes, eu mesmo no ensino médio, às vezes, o aluno pergunta, não tem visto no caderno, não tem tal coisa, não tem um carimbo de alguma coisa, não tem um presente por cumprir as atividades. O nosso aqui é um ritmo um pouco diferente, né? Então, mas nada impede também que mesmo no Fundamental 2 e no médio, dependendo da turma, se você achar necessário, né, você use algumas técnicas nesse sentido, né? Então, por exemplo, vocês já relataram, aí o Leonardo principalmente já relatou que já usou o Kahoot, né? Então, o Kahoot ele é a ideia de gamificação, né? Onde você tem um jogo, né, de perguntas e respostas, onde você tem bonificação por responder corretamente no menor tempo possível. Então, você já tem alguns elementos aí dentro do Kahoot de gamificação. Existem outras plataformas também, né, onde você pode fazer aí um roteiro de tarefas, hein? Conforme os alunos vão cumprir nesse roteiro de tarefas, ele tem um avatar inicial e ele vai ganhando acessórios para esse avatar conforme ele vai cumprindo essas tarefas. Então, existem plataformas também aí que possibilitam você fazer atividades gamificadas, né? Então, você cria como fosse um RPG, né? Só que, na verdade, as tarefas dentro desse RPG seriam as lições, as tarefas que você quer criar no aluno, e conforme o aluno vai cumprindo essas etapas, ele vai ganhando aí acessórios para o avatar dele, ou até melhoria do avatar dele. Então, se nós formos olharmos aqui, né, o Ziegenberg, Zimmermann e Kuhlmann dizem sobre utilizar os elementos dos games, nós temos aqui algumas coisas que nós já estamos acostumados, a narrativa, né? Então, criar aí, igual eu falei para vocês, dessa ferramenta aí, onde você tem aí uma ideia de um RPG, né? E você, dentro dessa ideia desse RPG, você cria um avatar para os seus alunos, cada aluno vai se criar um avatar e você vai atribuir tarefa para esses alunos. Então, existe uma narrativa aí nesse processo.
você tem os sistemas de feedback. Então, conforme o aluno vai cumprindo as tarefas propostas dentro da tarefa, você vai ter um feedback de evolução, que o aluno conseguiu estar evoluindo no cumprimento das tarefas, e também você vai ter a questão aí de dar o feedback, se ele cumpriu a tarefa corretamente, se tem que fazer alguma modificação na tarefa e assim por diante. Então, sistemas de feedback igual do jogo também. Sistemas de recompensa, né? No caso dessa ferramenta que eu falei para vocês, o sistema de recompensa vai ser o quê? Vai ser aí a ideia de você proporcionar avatares para ele, né? Então, nisso você vai proporcionar avatares para que ele tenha como recompensa aí novos recursos, né? Então eu vou pôr até no chat para vocês aí o link dessa ferramenta, né? Se vocês quiserem explorar a ferramenta depois, vocês vocês podem dar uma explorada na ferramenta aí, que é a Abdica, né? Que é essa ferramenta que eu falei para vocês aí, que cria uma gamificação. E ela não necessariamente é só para questões educacionais, né? Vocês vão ver que ela é mais assim, como fosse até como um sistema de motivação pessoal, mas você também pode usar isso com turmas, nas escolas, né? Outra coisa que nós temos também aí, conflito, né? Então, o conflito é a ideia, assim, de você ter jogadores competindo para chegar aí de maneira mais eficiente num determinado objetivo. Cooperação. Então, se você, de repente, desenvolve jogos aí que podem ter equipes, né? E essas equipes vão se colaborar entre elas. Fica tranquila, Rebeca. A gente está começando a aula agora e a gente está gravando também. Depois você pode dar uma olhada no comecinho da aula aí para você ver se perdeu alguma coisa. Mas a gente está bem no começo da aula. Competição, né? Como nós já falamos, é a questão da competição, né? Para chegar primeiro aos objetivos. Objetivos e regras claras, né? Como nós já vimos, né? Tentativa e erro, níveis de dificuldade. Então, todas essas coisas, como nós já estudamos na aula passada, estão presentes nos jogos, né? E diversão, né? Então, todas essas questões, se forem bem ajustadas e bem pensadas, podem promover a diversão no usuário. E a interação entre os usuários e o professor também. Então, é um processo também que nós temos aí bastante forte. Lembrando, isso é a minha tábua da salvação, vai dar certo em todo lugar que eu aplicar? Não, isso aqui é uma ferramenta. Eu vou detectar se essa ferramenta se encaixa no perfil da minha turma. Se o perfil da minha turma, de modo geral, se demonstrar positivo para essa abordagem, eu posso sim trabalhar com essa abordagem. Então, aquilo que eu falo para vocês, a grande questão de se pensar o professor hoje, o professor é aquele profissional que conhece o maior número de ferramentas possíveis. Dentro dessas ferramentas aí, ele vai ter a habilidade de detectar quais as ferramentas que vão funcionar da melhor maneira possível com a turma. Então, essa é a questão aí do profissional, do professor aí que vai se manter
durante o tempo. Essa história de achar que a gente tem que chegar na classe com o professor, despejar um monte de conteúdo e o aluno ficar recebendo esse conteúdo de maneira passiva, isso hoje em dia nós sabemos que já não está funcionando mais, né? Então, nós temos que mudar esse perfil, né? E interatividade, né? Então, a interatividade aqui seria a possibilidade de eu executar uma ação dentro desse mundo jogo, né? Dentro dessa questão do jogo, e essa interação modificar aí o ambiente do meu jogo, produzir aí uma saída personalizada para mim. Então, isso seria o processo de interatividade aí dentro de um jogo. Agora nós temos aí a questão dos jogos eletrônicos educativos, né? Então, o que eu poderia pensar como um jogo eletrônico educativo, né? Então, uma definição que seria a do Prensky, né? Que é um dos estudiosos mais renomados da área. Então, um jogo eletrônico educativo, ele é um programa computacional, né? Desenvolvido, pensado para que haja aprendizagem nos seus usuários, né? Para que os usuários que usem esse jogo tenham um processo de aprendizagem e que esse processo de aprendizagem ocorra de uma maneira motivada, né? Que desperte a motivação do aluno e que o e que seja divertido, né? Então, o que eu vou ter nisso? Eu vou ter uma sequência lógica e desafiadora, né? Então, eu tenho que ter um roteiro onde tem a lógica, as coisas que acontecem dentro desse jogo, estejam contextualizadas dentro do conteúdo pedagógico que eu quero abordar, né? Dentro disso também eu vou ter regras específicas para que ocorra o jogo, né? Eu vou ter também isso ocorrendo dentro de um espaço e tempo delimitado, e conforme eu vou evoluindo no jogo, eu vou vendo os meus resultados com feedbacks cada vez mais claros e interativos, né? Então, seria mais ou menos tudo isso aqui que nós temos que pensar aí quando nós falamos de um jogo eletrônico educativo. Então, quando eu vou desenvolver um jogo eletrônico educativo, eu tenho que pensar nessas questões aí também. Então, eu tenho que pensar num roteiro que seja lógico, né? Que faça sentido e que, ao mesmo tempo, seja desafiador. E, assim, eu tenho que, no processo, conforme o meu usuário vai interagindo com o jogo, ele vai aumentando o grau de dificuldade, né? As regras têm que ser bem claras, né? E assim nós vamos pensando aí, toda vez que nós vamos pensar em desenvolver um jogo, nós temos que pensar aí em todos esses elementos aqui. Dentro do jogo eletrônico educativo, eu tenho outra área chamada simulação. Então, a simulação ela é uma abordagem um pouco diferente do jogo educativo, né? Então, a simulação, existem simulações que podem ser eletrônicas ou não, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, uma das definições de simulação seria a representação replicável de um processo. Então, por exemplo, eu quero representar
o processo de relações comerciais. Então, dentro desse processo de relações comerciais, um exemplo que não necessariamente é eletrônico, que eu consigo pensar aqui rapidamente, seria o banco imobiliário, né? Então, quando eu tenho o banco imobiliário, eu tenho aí a ideia de a replicação dos processos de imobiliários, e eu estou fazendo uma replicação disso. O jogo da vida também se encaixaria nisso. Então, vejam que é uma representação de um determinado processo aí que ocorre na vida real, né? Então, nessa mesma direção, né, o Heine aqui diz que a representação de um sistema real abstrato, ambiente ou processo. Então, nós vimos aí. Então, ó, o jogo War também, né? Que é um jogo aí que também utilizado como representação de tática de guerra, né? E o jogo da vida aqui também, né? Então, para quem já jogou esses jogos, sabe que você poderia usar esses jogos aí como representações, né? E vocês têm muitas escolas que realmente já utilizam muitos jogos de tabuleiros aí, que fazem algumas simulações ou que abordam alguns conceitos para reforçar o processo de ensino-aprendizagem. Que legal, Caio. Legal mesmo, hein? Aí, ó, o Caio já tem até uma experiência aí, né? Já fez essa adaptação, né? Então, muitas vezes, quando vocês forem pensar aí no projeto de jogo de vocês para a disciplina, não saiam, de repente, do zero. Façam uma adaptação. Pegue um jogo já existente, uma mecânica de jogo já existente, e vocês podem fazer uma adaptação aí para trabalhar algum conceito que vocês desejem aí dentro do jogo. Daí nós temos a simulação por computador, né? Então, quando nós falamos em simulação, nós também temos a possibilidade da simulação do computador, né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um software, né? Utilizando um determinado cenário do mundo real, e nesse software eu posso fazer a interação e o software vai me devolver aí os feedbacks conforme as minhas interações para ver se eu tive sucesso, né? Então, é uma definição do Launder 2002 aqui, né? Que nós temos nesse sentido, né? E nós temos aqui um jogo médico, né? Então, aqui é um jogo médico onde você tem um paciente e você vai tendo acesso à ficha médica do paciente e você vai fazendo os procedimentos. Se você fizer os procedimentos de maneira correta, o paciente sobrevive. Se não, ele vai ter complicações de morrer. Então, é um tipo de simulação usado bastante aí no estudo de medicina. E você tem simulações bastante conhecidas também, que são as simulações para treino de pilotos, né? Então, aqui no caso do treino de pilotos, não é só um software, né? Você tem todo um hardware desenvolvido para fazer o treino do piloto, né? Então, seja tanto um piloto de helicóptero, como está na imagem aqui, como um piloto de avião, você vai ter um processo completo de simulação aí, envolvendo hardware e software para que o piloto para que o futuro piloto consiga desenvolver as habilidades necessárias aí para a pilotagem de uma aeronave, né? Então, vejam que quando nós falamos em simulação por computador, nós muitas vezes vamos ter aí não só a questão do software, mas vamos ver até um hardware completo aí para integrar com o software para que a simulação seja o mais real possível. Tanto que vocês acham que vocês já devem ter visto algum tempo atrás aí que o Conselho Nacional de Trânsito tinha pedido que as autoescolas colocassem simuladores, né? Então, aqui no Brasil, como é aquela
coisa linda, né? A regra não muda quase nada. Fizeram as autoescolas comprarem simuladores, daqui a pouco descartaram os simuladores e ficou aquela bagunça, né? Mas a ideia também era expor o aluno a algumas situações que somente o treinamento de rua não conseguiria expor o aluno. Então, uma situação de chuva, uma situação de um usuário atravessado uma vez na frente do carro. Então, o simulador poderia colocar algumas situações aí que, no dia a dia, você treinando com o carro da autoescola, muitas vezes você não teria essa situação tão facilmente, né? Então, aqui nós vamos fazer aí uma diferenciação, né? Tentar fazer uma diferenciação entre um jogo e uma simulação, né? Então, o que nós poderíamos dizer, né? Que o jogo, no jogo, os participantes seguem as regras pré-estabelecidas, mas que não são necessariamente as regras que funcionam exatamente na vida real. Então, o jogo ele tem uma parte que ele simula a vida real e parte dele ele vai ter um processo de fantasia desenhado pelos arquitetos do jogo ou pelos participantes do jogo. Já a simulação, você tem aí a questão que você está no ambiente que você está tendo todas as regras reais do ambiente que você está simulando, né? Então, tudo que realmente aconteceria no ambiente real acontece no ambiente simulado. A única diferença é a consequência, né? Então, por exemplo, na simulação de um jogo médico, se eu errar lá, a morte vai ser uma morte simulada, não vai morrer um paciente de verdade porque eu errei dentro da simulação, né? É a mesma coisa, a simulação da pilotagem de avião. Vai acontecer a queda do avião, vai acontecer um desastre, mas esse desastre não vai ser real. Então, essa é a diferença aí do jogo e simulação. O jogo, você tem uma parte que até faz alguma referência ao mundo real, mas parte do ambiente ele é fantasioso, né? Ele foi construído para criar metas desafiadoras, criar situações que sejam interessantes ao usuário, enquanto a simulação você realmente está aí trabalhando com o mundo real, né? Então, aqui, dentro da simulação, os participantes possuem um papel envolvente e, nesse papel, ele vai estar sempre sendo guiado pela realidade, né? Então, você, dentro desse mundo, por mais que você não tenha consequências tão graves quanto do mundo real, mas todas as regras que você está seguindo dentro do processo de simulação são as mesmas regras do mundo real. E nós temos também agora a mescla de tudo isso, né? Os jogos de simulação, né? Então, o jogo de simulação vai ser aí a ideia onde você vai utilizar aí uma representação dinâmica do mundo real e nessa representação dinâmica do mundo real você vai imitar algum processo, alguma estrutura de um sistema específico existente, né? Para que o usuário treine uma determinada habilidade aí e se sinta mais motivado dentro desse processo, né?
Então, aí, o que nós temos aí, né? Quando nós temos os tipos de jogos de simulação, né? Então, nós temos aí as regras rígidas, né? O jogador recebe instruções claras, baseadas em regras bem demarcadas. O problema é apresentado para os jogadores em um framework bem definido e, e eles, os jogadores, né, também esperam resolvê-lo de uma forma orientada e a tomada de decisão está alinhada com as instruções. Né? Então, na verdade, vamos imaginar que você tem aí um jogo tipo paintball, né? Então, você vai ter um ambiente lá de combate, você vai ter as regras, né? De ferimento ou morte, e a ideia é você fazer aí um resgate, fazer aí um combate dentro desse espaço aí de simulação de um jogo de tiro num paintball, ou dentro de um próprio videogame, né? E nós temos também aí a segunda forma, né? Que seria uma forma livre, né? E também aí, dependendo como eu vou trabalhar no jogo, né? Tipo Paintball, por exemplo, eu tenho um primeiro cenário lá, dou algumas regras e conforme o jogo vai evoluindo, conforme a minha interação dentro desse jogo vai evoluindo, é, eu vou desenvolvendo aí o roteiro, vai sendo construído o roteiro da minha interação dentro do jogo. Agora nós temos outro conceito também aí, bastante utilizado aí na literatura, né? É o conceito de serious games, ou jogos sérios, né? Então, foi um conceito que foi constituído na década de 70, né? Então, nos anos 1970, e ele já pensava em o jogo como um artefato educacional, né? Então, o jogo como uma ferramenta importante aí para a comunicação de conceitos e fatos. Então, você imaginar um roteiro de jogo bem delimitado, onde você, dentro de toda a estrutura de jogabilidade, ou o que a gente chama de mecânica de jogos ou gameplay, os conceitos e fatos que você quer comunicar ao seu usuário tivessem muito bem trabalhados, né? Então, ainda dentro dessa linha, o que se pensa, né? O que você dramatizar um problema, criar um roteiro aí de um problema real, pode promover a, a motivação e o desenvolvimento de estratégias, né, para tomar decisão e fazer com que os jogadores tomem, se tornem, né, um, uma personagem dentro desse jogo e que essa personagem aí seja parte de um contexto de resolução aí de um determinado problema, né? Então, onde nós usamos esse tipo de jogo, né? Onde geralmente na literatura falado sobre esse tipo de jogo. Então, entretenimento, governo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer treinamentos com profissionais de governo, então eu dou situações, problemas, né? Para que eu treine o, determinados profissionais dentro do governo, principalmente em áreas militares, né? Treinamentos corporativos, educação, saúde, políticas públicas, ciência, pesquisa,
produção de trabalho em área de governo, ONGs, defesa, marketing. Então, vejam que são várias áreas aí que você vão encontrar trabalhos aí, né? Utilizando técnicas de serious games. Então, teve um trabalho que eu li há algum tempo atrás, acho que eu até disponibilizei para vocês lá nos materiais de apoio, que foi desenvolvido, se não me falha a memória, na Espanha, e o pessoal queria fazer uma urbanização de uma área, né? Então, esse processo de urbanização dessa área foi transformado em um jogo onde a população dessa área e do entorno poderiam fazer a construção dessa nova área, né? Então, imagine aí a ideia de você fazer aí ir construindo, dando sugestão de construção, de, de urbanização dentro de um ambiente de jogos, né? Então, você tem aí alguns jogos hoje em dia aí que proporcionam isso. Tem um jogo que a criançada joga muito, agora até esqueci o nome aí, que é meio quadradinho o jogo, né? Agora, sinceramente, fugiu o nome. Outro jogo mais antigo que proporcionava isso era o Second Life, né? Então você ia construindo áreas, né? Então você ia construindo um mundo virtual e esse mundo virtual as pessoas iam fazendo interação. Então, na ideia desse estudo, né, que eu comentei com vocês, da urbanização dessa área, era exatamente isso que as pessoas iam fazendo, iam dando sugestões aí para urbanização dessa área dentro do jogo. Sala de aula multijogador, né? The Siemens também, bem lembrado, Leonardo. The Siemens também é um exemplo de onde você pode construir aí mundos, né? Mundos virtuais, né? Então, sala de aula multijogador seria a ideia de você promover desafios dentro da sala de aula, né? Através da leitura, da construção de perguntas e de interação entre grupos, né? Fazer batalhas de conhecimento e outras técnicas que você tem aí de desafiadoras entre os muitos grupos que possam se formar aí dentro da sua sala de aula, né? Então, isso seria a ideia de uma sala multijogador, né? Então, dentro desse contexto, nós teríamos o quê? Os estudantes, que seriam os jogadores, né? E o professor, que seria o mestre, né? Seria o roteirista desse jogo, que conduziria e criaria todo o modo aí de como ocorreria o jogo nesse espaço, né? E também temos os jogadores, né? Os tipos de jogadores, né? Então, eu poderia ter disputa de jogador contra jogador, né? Então, poderia usar o Kahoot nesse contexto e teria jogador entre ambiente, né? Então, teria algumas ferramentas aí que eu poderia desenvolver alguns jogos, né? Então, existem algumas ferramentas aí que eu posso construir alguns jogos, né? E que o jogador os alunos, no caso, que seriam jogador, vão fazer a interação com esse ambiente. E daí eu tenho Quest ou Quest based in Learning, né? Então,
No caso, aí você faria um ambiente de aprendizagem onde o estudante seria mais ativo, né? E dentro desse ambiente mais ativo, ele vai desenvolver o webquests, né? E com materiais aí, com temas que ele ache mais interessante em sala de aula. Então, você vai tornar o aluno aí mais protagonista aí no processo de aprendizagem, porque ele que, dentro do que está sendo abordado dentro de sala de aula, vai construir as atividades aí de jogos, né, que vão ser consumidas por outros grupos aí da sala. Então, você vai ter aí grupos que vão ser produtores e os grupos que vão ser consumidores. E todo grupo pode ser produtor e consumidor desses quests ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, e você tem aí, nesse sentido também, a possibilidade do professor construir em um ambiente esse tipo de experiência, né? Então, o professor vai passar lá um determinado conjunto de atividades, né? E conforme o aluno vai avançando nesse conjunto de atividades que pode ser baseado em histórias, né? Então, por exemplo, eu poderia ter um RPG e dentro desse RPG as minhas atividades didáticas vão ser parte desse RPG, né? E conforme o aluno vai avançando nesse RPG, ele vai evoluindo. Então, também, isso cai muito lá na sala multijogador também, no conceito de jogador ambiente, né? Então, um exemplo que nós temos disso que eu acabei de falar para vocês aí, é um site, né? Isso aí é uma ferramenta paga, né? Então, algumas escolas particulares usam, pelo que eu sei, aqui em Itapetininga, o Objetivo usa essa ferramenta chamada Kiduca. Então, lá os professores vão pondo os desafios, né, vão criando os mundos, né, dos RPGs, e o aluno vai resolvendo os desafios que são propostos lá pelo professor dentro desse mundo. E conforme o aluno vai avançando, ele vai ganhando bônus, armas, ferramentas aí, porque a ideia é de um RPG, né? Então, o de de frente, né? Dessa ideia do Quest aí é baseado num RPG. Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar um pouco dos elementos, né, dos jogos eletrônicos, né? Então, esses elementos aí são comuns a todos os jogos e são elementos aí que vocês vão ter que pensar aí na hora de fazer aí o projeto de jogo de vocês, né? Então, o primeiro elemento, e que é o mais importante hoje, sempre foi, né? Mas, assim, tem jogos que fizeram muito sucesso por isso, é a história, né? Então, o primeiro elemento que você tem que pensar é a história.
E muitas vezes a história não precisa ser uma história complexa. Né? Lembre-se que uma história não precisa ser uma história complexa. Às vezes, muitos jogos que fizeram muito sucesso eram uma história bastante simples. Né? Então, se você pega um jogo tipo Pac-Man mesmo, que foi um dos grandes sucessos da indústria dos games, né, no começo dos anos 80, era uma história bastante simples. Se você pega o Angry Birds, que foi uma história que fez bastante sucesso no começo dos jogos mobile, também é uma história bastante simples. Né? Então, vejo que, às vezes, você não precisa ter uma história complexa para ter sucesso. Né? Então, uma história que seja atrativa para um determinado, e uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de pensar em história e roteiro é o nosso público-alvo, né? Porque o que acontece? Se você não tiver muito claro o que atrai o seu público-alvo, você vai produzir uma história que não vai ter aceitação pelo seu público-alvo. E muitas vezes, uma boa história supera um gráfico bem feito, né? Então, é algo também que nós temos que ter aí em mente. Então, uma técnica no nosso cenário aqui do nosso trabalho que nós podemos utilizar é uma técnica chamada reroupagem. Então, por exemplo, eu posso pegar aí uma mecânica, um roteiro, uma história de um jogo que já existe e fazer uma adaptação, fazer uma versão desse roteiro para construir aí um jogo educativo, né? Mas o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que esse roteiro, esse jogo que eu estou construindo, a parte educacional, os elementos educacionais que eu quero abordar, efetivamente tem que estar bem amarrados dentro desse novo roteiro. Não pode ficar como fosse algo à parte. Né? Então, muitos dos problemas que nós vemos aí na hora da construção de jogos educativos, que o pessoal fala que é chato, que é isso, que é aquilo, é que muitas vezes a parte educativa no jogo fica meio que como um apêndice, né? Não fica meio a parte da mecânica geral do jogo e fica um negócio que quebra o roteiro de jogo, quebra a jogabilidade, né? Então, isso nós temos que ter bastante cuidado aí na hora de pensar aí numa história, num roteiro, numa história de jogo educativo, né? Daí, para isso, eu vou ter a produção de roteiro, né? Então, como que eu posso produzir roteiro? Eu posso fazer aí um resumo, né? Fazer aí um resumo básico, um roteirinho escrito, né? E posso também utilizar algo que é utilizado não só nos jogos, mas também no cinema, que é o storyboard, né? Então, o storyboard, o que ele é? Ele é uma sequência de desenhos, né? Ele é a sequência de desenhos que ilustra o que vai acontecer no seu jogo. Ah, precisa ser uma sequência de desenhos extremamente bem construídos, uma coisa de artista? Não, muitas vezes você faz como eu diria, alguns croquis básicos, né? Então, não necessariamente precisa ser um desenho de alta definição. E você teria também aí uma pequena descrição do que está acontecendo, né? Então, se você olhar aqui, ó, vejam o storyboard de um jogo no estilo Space Invaders, né? Então, aqui você tem todo
uma sequência de quadros. Vejam que os desenhos não são desenhos de alta qualidade, de alta resolução, mas dá para você ter uma ideia do que são os desenhos e que estão explicando um pouco aqui, são um pouco autoexplicativo de que vai ser o roteiro do que vai acontecer aí dentro do seu jogo, né? Então, nessa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em cada detalhe possível e escrever sobre isso, né? Por quê? Porque se eu não deixar isso muito claro, na hora que eu começar a programar o jogo e começar a perceber que faltou coisas no meu jogo, eu vou ter que mudar muito a minha estrutura de jogo, mudar muito a minha parte de programação, mudar muito, às vezes, a construção de algum elemento que eu estou usando dentro da minha programação. Então, fica muito complexo esse retrabalho, né? Então, muitas vezes você tem que utilizar esse tempo de produção de roteiro de maneira bastante atenta para que você não tenha retrabalho nas outras etapas, porque quanto mais você evoluir no seu jogo e perceber que ele tem erros, mais retrabalho isso vai gerar para você. Então, aqui eu tenho algumas perguntas, né? Que eu posso fazer dependendo da história, né? Então, vejam que isso aqui não é algo fechado, né? Isso aqui é uma ideia de algumas perguntas que devem ser consideradas dentro do jogo que você vai desenvolver. Então, o que o personagem do jogo pode fazer? Ele pode voar, pode nadar, pode se teletransportar. Então, quais são as habilidades do seu personagem, da personagem principal do jogo, né? Do herói do jogo? Quantos inimigos diferentes o herói lutará? Então, a questão das fases ou do nível de dificuldade que vai evoluindo. Que tipo de armas estão disponíveis? Então, vejam que, dependendo do jogo, isso não se aplica. Como o jogador recupera a vida? Então, também é algo... eu vou, conforme eu for ganhando ponto, eu vou ter locais onde eu vou coletar algum prêmio que eu vou ganhar vidas. Mais de um jogador pode jogar ao mesmo tempo? Se sim, como que isso vai funcionar dentro do meu roteiro? Como que vai haver esses diferentes cenários, né? Então, tudo isso tem que estar programado, né? A perspectiva de vista, se eu vou ver o jogador de cima, da lateral, se vai ser um personagem 3D, qual é a trilha sonora, né? Qual é a personalidade do personagem principal, se isso se aplicar. Então, vejam que são perguntas aqui que, dependendo da ideia do jogo que eu vou fazer, que eu vou responder. Nem todos se aplicam em qualquer cenário, né? Mas é uma ideia aqui, né? Então, aqui, que é o cerne, o documento, né? Como seria o projeto do meu jogo, construir no GDD. Então, GDD é um documento chamado Game Design Document. Então, dentro desse jogo, dentro desse documento, certo? Que nós vamos aí realmente fazer todas as etapas aí que eu vou ter durante o desenvolvimento do jogo, né? Então, esse documento vai ser aí, como fosse na construção civil, o meu memorial descritivo e planta baixa aí do meu projeto, né? Então, o que no trabalho, né?
desenvolver o roteiro de um jogo, né? Basicamente, vocês vão desenvolver aí, os grupos vão desenvolver esse documento e vão fazer a apresentação, né, desse documento aí para os outros grupos, né? Então, vocês vão construir um documento físico no Word e vão pegar os tópicos desses documentos aí para fazer a apresentação. Não é bem como fosse um plano de aula, né? Porque um plano de aula ele tem algumas questões aí específicas da aula, mas vocês vão ver que tem uma certa similaridade com a lógica da preparação, né? Professor, além do GDD, a gente tem que entregar também o jogo pronto? Então, o que vai acontecer? São por partes, né? Então, você vai ter um trabalho aí que vocês vão entregar o GDD. Eu vou deixar disponível para vocês algumas playlists de algumas ferramentas de desenvolvimento de jogos que são bem fáceis de ser utilizadas, então vocês não precisam muito conceito de programação, alguma coisa. E, ao final, então, depois da apresentação do GDD, vocês vão partir para o processo de desenvolvimento, entendeu? Pode ser o Scratch também, tem outras ferramentas aí. Eu vou deixar com vocês uma das aulas aí, para vocês assistirem um pouco as playlists sobre essas ferramentas, né? Para que vocês desenvolvam o jogo de vocês aí. A apresentação desse jogo ele vai ser no final do semestre, professor, é isso? No final do semestre, exatamente. Então, vocês vão ter aí quase um mês aí, se meus cálculos não estiverem errados aí, para vocês desenvolverem. Então, vocês vão ter, tipo, 2 semanas aí. Então, 2 encontros nossos vocês vão utilizar para o tempo do encontro para reunir entre vocês e discutir a ideia do jogo e desenvolver o GDD. Depois vocês vão me apresentar esse jogo, certo? Vão apresentar esse projeto de jogo, né? E ao longo do processo de desenvolvimento, aí vocês também vão ter aulas aí que vocês vão utilizar para vocês reunirem entre vocês aí para fazer o desenvolvimento do jogo. Então, quer dizer, vocês vão ter um tempo da disciplina, um conjunto de aulas da disciplina para trabalhar nisso, né? Que eu vou simplesmente, ao final, os grupos entregaram, todo mundo vai fazer lá um relatóriozinho da participação do pessoal do grupo, e as presenças nessas aulas aí, né? Que vocês vão estar desenvolvendo, as atividades vão estar aí baseadas nesse processo que vocês estão aí de desenvolvimento. Então, esse documento, o Game Design Documento, vocês podem criar. Eu vou passar o modelo para vocês depois, vou subir o modelo para vocês no Moodle. Vocês podem subir esse modelo no Drive, né? Para que os elementos do grupo consigam trabalhar de maneira colaborativa nesse documento, e conforme vocês forem desenvolvendo o jogo, forem percebendo a necessidade de ajuste na proposta que está documentada nesse GDD, vocês vão mexer nesse documento. Então, ele é um documento que ele não é um documento estático, ele é um documento que, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai sendo modificado também, né? Que nem, por exemplo, quando eu penso num plano de aula. Eu planejar a aula, eu estou lá no começo do semestre, antes de começar o semestre, e tenho que fazer um plano para as 19 semanas de aula, certo? Só que, no meio do caminho, por uma série de coisas, eu tenho que fazer ajustes dentro desse meu plano, né? Tem que
modificar datas, tenho que colocar coisas, tirar coisas, adiantar ou atrasar algum assunto que eu quero abordar, né? Então, nesse contexto aí, o que acontece? Eu também vou ajustando meu plano de aula, né? Que eu faço aí para o semestre. Então, é a mesma coisa no GDD. Vocês têm que ir ajustando conforme vocês sentirem a necessidade de ajuste nesse documento, né? Então, basicamente, aqui, desculpe, eu vou corrigir essa data, né? Essa data está errada, eu esqueci de corrigir essa data aqui, né? Que essa data aqui foi da outra vez que eu ofertei a disciplina, né? Então, basicamente, o que vocês vão me apresentar vão ser aí 9, um pouco mais de 9 slides, né? Que vão ter esses tópicos. Eu vou passar um documento Word, vocês vão me entregar o documento Word e mais apresentação, né? Então, no slide 1, eu vou ter aí o título do jogo, né? A plataforma de execução, se vai ser executado na internet, se vai ser executado no Windows, se vai ser executado no celular, onde que eu vou executar esse jogo, né? O público-alvo, né? Então, série e o conteúdo a ser trabalhado. Se vocês quiserem fazer uma pequena ilustração para demonstrar aí algumas etapas do jogo, também nesse slide pode usar. Aí fica a critério de vocês, entendeu? Mas, basicamente, vocês têm que, no slide, deixar claro esses 3 primeiros tópicos para mim aqui. No segundo slide, você vai fazer um sumário da história, né? Contar de maneira bem reduzida a história. Então, eu pus até um exemplo aqui de um texto, né? Que vocês podem seguir aí como exemplo do que vocês colocariam, né? Nesse slide. Ou se vocês quiserem fazer aí um storyboard e explicar esse storyboard também, fiquem à vontade, né? Então, esse sumário da história não necessariamente precisa ser um texto, mas pode ser um storyboard, e vocês explicam esse storyboard aí no momento da apresentação. No slide 3, eu vou explicar um pouco da mecânica, né, do jogo, né? Então, quais os desafios encontrados pelo jogador e quais os métodos utilizados para superar, como o jogador avança no jogo e como os desafios vai aumentando o nível de dificuldade do jogo, né? E como o gameplay está relacionado com a história. Então, como toda a mecânica do jogo, todas essas informações aqui se encaixam dentro da história inicial que você criou, né? Daí tem algumas outras perguntas, né? Como o jogador deve resolver um quebra-cabeça para avançar na história, o jogador deve vencer os chefões para progredir. Então, assim, algumas coisas que vai descrever como vai se desenrolar o jogo, né? Também vocês vão explicar um pouco como funciona o sistema de recompensas, né? Então, conforme o jogador vai ganhando bônus no jogo, o que vão ser esses bônus, qual vai ser a condição de vitória, né? Como que o jogador vence o jogo, né? O que tem que acontecer para que o jogador perca o jogo? Então, exemplos aqui, perder 3 vidas, ficar sem energia. Então, são exemplos aí do que vai acontecer para vocês responderem essas questões aqui. Então, tudo isso aqui é um guia que vocês vão ter que responder, certo? Então, aqui eu dei um exemplo, né, do que seria
essa resposta, né, do slide 3, né? Então, aqui é um pouco do que seria o slide 3. E aqui eu pus de maneira gráfica, né? Então, pus algumas ilustrações aqui do exemplo do jogo, né? E eu poderia explicar aqui, através das ilustrações aí, de como eu tenho o funcionamento do meu jogo. No documento, eu posso pôr o texto e as imagens, né? Posso trabalhar com as duas coisas. Na apresentação, se vocês quiserem pôr só as imagens e irem explicando, acho que fica mais interessante, né? O mapa de controles, né? Então, explicar, no caso, como vai ser controlado os seus personagens no jogo. Aqui eu vou fazer uma descrição dos personagens, né? Então, fazer aí uma ambientação, se eu quiser pôr, de repente, uma pré-ilustração de como seria o personagem, eu vou colocar aí vou colocar nesse slide. Leonardo, depende muito do tipo de jogo que você vai fazer, da ferramenta que você vai utilizar. É algo bastante relativo. Aquilo que eu falei para vocês vão trabalhar em equipe. Então, quando vocês montarem os grupos, já vejam dentro de cada grupo habilidades específicas aí que cada um vai precisar. Então, eu vou precisar de um cara que tenha uma boa lógica de programação, tenha facilidade de programação, vou precisar de um cara, de repente, tenha facilidade em escrita de roteiro. Tudo isso vai interferir, né? E assim, Caio, depende, tem ferramentas aí que vão te ajudar, vão ser bastante simples aí. Às vezes, se você pegar coisas simples aí, em um dia de trabalho você consegue fazer, dependendo da ferramenta que você for fazer. Então, por exemplo, tem uma ferramenta de programação de jogos chamada GDevelop, ferramenta relativamente fácil de usar. Você tem uma ferramenta de jogos chamada Stencil, que também é uma ferramenta que dá aí uma certa facilidade na programação. Você pode fazer jogos aí dentro de uma outra ferramenta chamada App Inventor, que também é relativamente fácil para você fazer algumas coisas na área de programação de jogos. Você pode usar o próprio Scratch, como o Leonardo falou. Então, você tem várias aí possibilidades aí de desenvolver. Lembrando, aqui nós não estamos formando programadores de jogos, então não façam coisas simples. O que nós vamos ver? A capacidade de vocês desenvolverem um roteiro que consiga trabalhar um conceito matemático de maneira que isso não fique solta dentro desse roteiro, não fique como fosse um apêndice desse roteiro, que seja integrada realmente ao roteiro da história, e a capacidade de vocês conseguirem desenvolver pelo menos uma versão beta disso aí, né? Então, não pense em algo muito grande, pense em algo relativamente pequeno, olhem jogos que já existem, jogos simples que já existem, para que, em cima desses jogos simples que já existem, vocês conseguirem aí trabalhar, né? Conseguirem desenvolver pelo menos aí, por exemplo, um jogo que na mente de vocês vai ter aí 4, 5, 6 fases, mas que vocês consigam pelo menos desenvolver aí uma ou duas fases. Então, pensem nisso. Então, vou falar aqui um pouco no slide 6 dos inimigos, né? O slide 7, vou falar um pouco dos elementos de interface, né? Então, vou explicar um pouco dos nossos elementos de interface. E dentro desses elementos de interface, eu vou dizer quais as informações que eu vou disponibilizar dentro desses elementos.
Então, aqui eu dou alguns exemplos, né, de elementos de interface, né, que eu vou trabalhar dentro dos meus jogos. No slide 8, eu vou descrever um pouco aí do meu cenário de jogo, né? Na verdade, o RUD ele vai te dizer aí, te dar aí, por exemplo, um mapa, quando você está num jogo onde você tem vários ambientes, você vai ter a possibilidade de mostrar o mapa do jogo para localizar onde você está, vai possibilitar mostrar, igual você falou num jogo de avião, quanto de combustível eu tenho, quanto de munição eu tenho. São informações aí de interação que o usuário vai poder ver aí no jogo de vocês aí, na hora que ele for consultar alguma coisa. Então, no slide 8, nós vamos fazer aí uma descrição do universo do jogo, né? E o slide 9, aí vocês vão fazer um cronograma que vai mostrar aí o tempo que vocês vão utilizar para fazer o desenvolvimento, né? Então, esses seriam aí. E o Game Design Documento vai ter todas essas informações de maneira aí um pouquinho mais detalhada, né? As datas estão erradas, né, professor, no slide 9 aí. Então, eu vou substituir o slide. Esqueci de mexer nesse slide aí. Eu vou pegar o nosso cronograma, né? E vou colocar para vocês aí a data correta. Eu substituo esse PDF dessa aula. Até porque também eu vou pôr lá no Moodle também tanto o GDD como abrir a tarefa para vocês, né? Para entrega. Certo? E daí a data de entrega vai ser a data da apresentação também. Então, vai ser um dia da nossa aula que daí vocês que vão me apresentar. Vocês que serão os apresentadores, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco aí dos elementos, né? Dos elementos aí que você tem aí na hora de desenvolver um jogo, né? As pessoas que você tem, as habilidades que você tem aí. Uma delas é o designer gráfico, né? Que é o cara que vai desenvolver todo o cenário, o ambiente aí que o jogo vai acontecer, os personagens, tudo que você vai precisar dentro do jogo. Existem muitos elementos gráficos já prontos na internet que você pode baixar, né? Então, ainda mais como o nosso caso aqui vai ser o desenvolvimento de jogos aí, mais como um contexto educativo, eu não vou usar comercialmente. Eu tenho alguns repositórios aí que eu posso baixar elementos gráficos aí para utilizar dentro do meu jogo, né? Então, dentro desses elementos gráficos, eu tenho um elemento gráfico chamado sprites, né? Apesar de se escrever igual o nome do refrigerante, é outro significado, né? Então, imagine a animação quadro a quadro, né? Quando eu faço animação quadro a quadro, eu tenho que desenhar o mesmo personagem para dar impressão de movimento, eu desenho ele em várias posições, e eu vou trocando essas imagens para dar impressão de movimento. Então, os sprites são exatamente isso, né? É um conjunto de imagens bidimensionais que representam as posições do personagem que eu vou trocando ao longo da cena aí. Então, isso aqui, por exemplo, seria o exemplo de um sprite de um personagem aí no jogo aí do Mortal Kombat, por exemplo, né? Então tem todas as posições que ele executa dentro do jogo aí, e conforme eu vou fazendo a interação dentro do jogo, eu vou trocando essas imagens para dar a impressão aí de movimento. Então aqui as maneiras, né, de conseguir os sprites, né? E uma delas seriam os repositórios, né? Então eu deixo alguns repositórios aqui para vocês, né? Para que vocês busquem, né?
Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar no próprio Google, você acha sprite de personagem, vários sprites, né? Nas imagens do Google, né? Então vocês podem, como nós não vamos trabalhar aí com a ideia de comercial, simplesmente vai ser um trabalho acadêmico e nós não vamos publicar nada sobre, não vamos fazer exploração externa da imagem, vocês podem usar imagens do Google também, para que nós não teremos problemas aí de direitos autorais. E nesses repositórios, vocês têm aí imagens para os diferentes tipos de uso, né? Trilhas sonoras, né? Então, a trilha sonora também é algo bastante importante. Nós também temos aí ferramentas, né? Para produzir aí sons de tiro, produzir sons de explosão, produzir sons que nós queremos usar em nossos jogos, além de você ter alguns repositórios aí online também que disponibilizam sons aí que podem ser utilizados, né? Então aqui nós temos alguns repositórios, né? Que vocês podem também consultar aí para fazer aí o uso de sons aí, de efeitos especiais que vocês queiram nos jogos de vocês, né? E quando nós estamos desenvolvendo um software, nós temos uma área chamada engenharia de software, né? E dentro da área da engenharia de software, nós teremos aí algo específico que é a engenharia de software educativo, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender o que é um software educativo, para que fique claro para mim no meu processo de desenvolvimento de jogos se o que eu estou fazendo, todo o processo de roteiro, tudo que está sendo desenvolvido vai se encaixar nessa definição, né? Então, um software educativo ele é um conjunto de artefatos que funcionam como mediadores em atividades educativas e informações na formações de áreas do conhecimento. Então, vejam que quando eu vou pensar no meu roteiro, eu vou construir o meu jogo, eu vou trabalhar o meu plano aí de desenvolvimento de um jogo educativo, de um jogo eletrônico educativo, eu tenho que olhar aqui sempre nesse sentido. O que eu estou desenvolvendo se encaixa nessa definição? Está bem alinhado com essa definição? Então, vejam que, do mesmo jeito, igual o Leonardo falou, de pensar num plano de aula, num plano de atividades, quando eu estou desenvolvendo um jogo educativo, né, eu também tenho que pensar em todas essas questões aí que nós já pensamos normalmente quando eu estou preparando aula. Então, vejam que eu estou passando o conteúdo da mesma maneira. Eu estou trabalhando o conteúdo, estou explorando o conhecimento, estimulando o aluno a explorar um determinado conhecimento. Simplesmente eu estou usando isso de uma maneira diferente do que seria simplesmente eu passar uma lista de perguntas e ele me dar uma lista de respostas. Então, é trivial? É fácil? Não é. Quando se pensa em todas essas ferramentas, você teria que ter equipes especializadas para desenvolver tudo isso, equipes multidisciplinares para desenvolver tudo isso? Com certeza. Então, muitas vezes, o que nós terminamos fazendo dentro de sala de aula, como professores, quando nós queremos usar algumas ferramentas educativas. Nós temos um conhecimento de uma gama de ferramentas que o mercado disponibiliza, de repositórios que existem aí na internet, e nós fazemos a avaliação
desses repositórios, desses elementos disponibilizados dentro desses repositórios para consumir coisas que já existem dentro desse repositório. Muitas vezes, igual aquela ferramenta que eu mostrei para vocês lá, o Kiduka, são empresas que desenvolvem soluções para a escola. E como professor, muitas vezes posso estar atuando dentro de uma escola particular que queira comprar uma ferramenta, eu tenho que ter condição de avaliar se essa ferramenta atinge aí os objetivos que nós estamos discutindo em aula. Então, vejam que mais do que vocês programarem, mais do que vocês escreverem um roteiro, eu quero que vocês entendam o processo como um todo e consigam olhar, de repente, um artefato pronto e analisar se esse artefato pronto atende ao projeto pedagógico de vocês. Essa é o intuito, né? Então, muitas vezes você produzir um artefato te ajuda depois aí a desenvolver uma visão mais crítica de artefatos que já existem no mercado. Então, a função do software educativo, né? Então, quando eu falo, vou utilizar um software educativo, seja ele jogo ou qualquer outro, ele tem que promover aprendizagem, né? Para uso, mas também analisar o entendimento de conceitos específicos que ocorrem dentro do software, né? Então, eu tenho que promover a aprendizagem, mas também eu tenho que ter ferramentas dentro desse software que consigam validar os conceitos que foram utilizados no processo de utilização do software, né? Então, aqui uma das coisas que nós temos que analisar. As interfaces que são oferecidas melhoram o desenvolvimento cognitivo do usuário e promovem impacto na aprendizagem de determinados conceitos. Então, quando eu olho para um software educativo, eu tenho que conseguir aí, enxergar esse tipo de coisa, né, dentro do software educativo. Então, porque se eu não consigo detectar esse tipo de coisa dentro desse software educativo, esse software educativo não vai me proporcionar os resultados esperados, né? Então, aqui, quando eu estou no processo de desenvolvimento, né, eu tenho que ter um olhar atento às especificidades dos requisitos não funcionais de usuário, né? Então, o que é um requisito não funcional de usuário, né? Então, não funcional de usuário. Então, por exemplo, são coisas que não estão ligadas diretamente ao o software em si que eu estou desenvolvendo, mas são questões ligadas ao usuário. Então, por exemplo, o usuário não tem computador, o usuário vai rodar esse software somente em celular. Então, quer dizer, é um requisito não funcional. Então, meu software educativo ele tem que ser direcionado para celular. O usuário, o plano de dados dele é baixo, ele tem pouco acesso à internet. Então, na hora de instalar o meu software, ele tem que rodar a maior parte do tempo offline e fazer algumas interações online consumindo pouca banda. Então, isso também é um requisito não funcional. São coisas que estão... Quando eu falo em requisitos não funcionais, são coisas que vão interferir no funcionamento do seu sistema, mas que não necessariamente estão dentro do seu controle, né? Então, o usuário não tem computador, o usuário tem a internet ruim, o usuário tem pouca habilidade no uso de ferramentas tecnológicas, tudo isso são coisas que não necessariamente estão no seu controle, mas que você tem que prever para que a coisa funcione. Então, vejam que
Isso se impôs também quando nós começamos a falar no ensino remoto, né? Porque foi um processo de aprendizagem para todos nós, professores, como preparar aula, utilizar os diferentes ambientes, os alunos que nem todos possuíam computador, nem todos possuíam uma boa internet, nem todos possuíam habilidade para usar as ferramentas que foram propostas aí no processo de ensino remoto. Então, vejam que todos esses cenários que ocorreram dentro do ensino remoto são requisitos aí não funcionais aí que nós fomos tentando resolver ao longo do tempo. Então, vejam que o uso de tecnologia não é tão simples assim. Você desenvolver um artefato tecnológico voltado para educação ou para qualquer outra área não é tão simples assim, né? Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é deixar os requisitos muito claros, né? Identificar as características necessárias aí, então, para a implementação do sistema. Então, eu preciso que o sistema, como nós falamos, rode em mobile, preciso que esse sistema consuma pouco recurso de internet, eu preciso que esse sistema tenha elementos de fácil interação, não precisa fazer operações muito complexas para que esse sistema funcione. Então, vejam que são coisas aí que eu tenho que pensar aí na hora de desenvolver software, né? Então, outra ideia que eu tenho muito clara, né? Como vai ocorrer a aprendizagem, né? E como isso vai estar atrelado ao meu currículo. Então, como eu vou fazer o processo de aprendizagem, como o roteiro do meu jogo, como o desenrolar do meu jogo vai produzir aí uma aprendizagem no meu usuário e como esse roteiro do meu jogo está alinhado ao que está sendo proposto aí dentro do meu currículo. Então, são coisas aí que vocês vão ter que pensar aí na hora de produzir o roteiro de vocês, né? Então, o que nós vamos fazer, né? Dentro do jogo educativo, né? Nós vamos ter a concepção, então vocês vão se reunir entre vocês, os grupos, ter a ideia, né, do que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a pré-produção, que seria aí produzir o roteiro, começar a buscar as imagens, buscar o som, buscar as ferramentas que vocês vão usar, né? Então, todo esse processo aí de você preparar todos os artefatos que você precisa, né, para que a produção realmente ocorra. A produção propriamente dita, que vai ser aí o momento de teste, né, o momento onde você vai desenvolver, criar os códigos, colocar os personagens, fazer as coisas se juntarem para virar realmente um jogo. E você vai ter um momento aí de pós-produção, que vai ser aquele momento onde você vai apresentar o jogo, vai ter usuários aí para fazerem teste, você vai ter alguns processos aí de validação do que você produziu, né? As nossas referências, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa aqui de nós. Documentos. Tal. Nossa. A nossa próxima aula vai ser um sábado letivo, certo? Então, nesta aula, eu vou pôr para vocês umas playlists sobre as ferramentas de desenvolvimento de jogos, certo? Do
2 ou 3 ferramentas de desenvolvimento de jogos, beleza? Que vocês vão utilizar, que vocês podem utilizar, se vocês quiserem utilizar outras ferramentas também, fiquem à vontade. Então, essas ferramentas, essas playlists que eu vou disponibilizar para vocês aí para o próximo sábado são sugestões, mas vocês fiquem à vontade, né, para fazer aí a escolha de vocês, certo? E daí, vocês vão ter a aula do dia 26, né? Dia 26 e dia 30. Então, dia 26, na próxima terça-feira, nós não teremos um encontro presencial. Vocês vão se reunir entre os grupos para começar a produzir o Game Document Design, né? E produzir aí o roteiro, né? Que vocês vão desenvolver o jogo. No dia 30 também, que vai ser um sábado letivo, vocês vão utilizar também para isso, certo? E daí, no dia 9, vocês vão fazer a apresentação. Então, no dia 9, vocês vão submeter tanto o documento Word quanto a apresentação, né, que vocês vão fazer como entrega do trabalho e no dia 9 aí vocês também vão apresentar aí, em torno de 10 a 15 minutos cada grupo, vão apresentar aí a ideia do projeto de vocês, certo? Então, vocês vão ter aí a partir de hoje até o dia 9 para produzir aí o projeto. Então, a nossa próxima aula, que seria num sábado, eu já vou disponibilizar para vocês aí as playlists para vocês assistirem um pouco sobre as ferramentas, certo? De sugestão, né? Para desenvolvimento de jogos. E depois vocês vão ter até o dia 9 aí para produzir, né? Produzir o storyboard. Daí, no dia 16 do mês que vem, nós vamos ter uma aula sobre técnicas e avaliação de jogos educativos. E depois, até o dia 7 do 12, então as outras aulas, a partir do dia 16 até o dia 7, vocês vão ter para produzir o jogo. Daí, no dia 7, vocês vão me apresentar o jogo, certo? E no dia 14, nós vamos fazer uma avaliação aí entre os grupos dos jogos, beleza? Fechou, professor. Então, eu já vou colocar no Moodle, né, no material de aula lá, o exemplo do documento, certo? Já também depois aí já disponibiliza aí as playlists para vocês assistirem. Então, pessoal, boa noite, bom descanso. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, professor. Obrigado pela aula.